Obrigado por assistir a esse vídeo, por favor deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seus comentários. Êxodo 13. 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: 2. Santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. 3. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia, em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão levedado. 4. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. 5. E acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 6. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7. 7 dias se comerá pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. 8. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: Isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. 9. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. 10. Portanto tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. 11. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando ta houver dado. 12. Separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. 13. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, ou mais todo o primogênito do homem, entre teus filhos, resgatarás. 14. E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: O que é isto? Dir-lhe-ás: O Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. 15. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais, por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo machos, porém a todo o primogênito de meus filhos eu resgato. 16. E será isso por sinal sobre tua mão, e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. 17. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. 18. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. 19. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, ó fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. 20. Assim partiram de Sucote, e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. 21. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. 22. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem, de dia, nem a coluna de fogo, de noite. Êxodo 14. 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: 2. Fala aos filhos de Israel que voltem, e que se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, e em frente dele assentareis o campo junto ao mar. 3. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. 4. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel?
para que não nos sirva. 6. E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo. 7. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram com alta mão. 9. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. 10. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. 11. E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito, para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? 12. Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos, que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios, do que morrermos no deserto. 13. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, e estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios, que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. 15. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. 16. E tu, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. 17. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. 19. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, e ia atrás deles, também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles. 20. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, e de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. 23. E os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. 24. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios. 25. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. 26. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. 28. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. 29. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. 30. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. 31. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrará aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Êxodo 15. 1. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo: Cantarei ao Senhor,
porque gloriosamente triunfou, ou lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. 2. O Senhor é a minha força, e o meu cântico, ele me foi por salvação, e este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. 3. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. 4. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. 5. Os abismos os cobriram ou desceram às profundezas como pedra. 6. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder, a tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. 7. E com a grandeza da tua excelência derrubaste aos que se levantaram contra ti e enviaste o teu furor, que os consumiu como o restolho. 8. E com o sopro de tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. 9. O inimigo dizia, me perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. 10. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? 12. Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. 13. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo, que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. 14. Os povos o ouviram, eles estremeceram, uma dor apoderou-se dos habitantes da Filístia. 15. Então os príncipes de Edom se pasmaram, ou dos poderosos dos Moabitas apoderou-se um tremor, ou derreteram-se todos os habitantes de Canaã. 16. Espanto e pavor caiu sobre eles, pela grandeza do teu braço emudeceram como pedra, lá até que o teu povo houvesse passado, ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste. 17. Tu os introduzirás, e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. 18. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. 19. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. 20. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. 21. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o lugar Mara. 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. 26. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. 27. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Êxodo 16. 1. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. 3. E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne,
quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá, e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. 5. E acontecerá, no sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. 6. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: Vá à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. 7. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós, para que murmureis contra nós? 8. Disse mais Moisés: E isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. 9. Depois disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. 10. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. 11. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: 12. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. 13. E aconteceu que à tarde subiram codornizes, e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. 14. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. 15. E, vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: O que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes pois Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. 16. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado: colhei dele cada um conforme ao que pode comer, 1 homer por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. 17. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram, uns mais e outros menos. 18. Porém, medindo-o com homer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, cada um colheu tanto quanto podia comer. 19. E disse-lhes Moisés: E ninguém deixe dele para amanhã. 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos, e cheirava mal, por isso indignou-se Moisés contra eles. 21. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. 22. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram, e contaram-no a Moisés. 23. E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito: Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor, o que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. 24. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal nem nele houve algum bicho. 25. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. 26. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. 27. E aconteceu ao 7º dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. 28. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? 29. Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. 30. Assim repousou o povo no 7º dia. 31.
E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. 32. E disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado, encherais um homer dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. 33. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso, e põe nele um homer cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor, para guardá-lo para as vossas gerações. 34. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho, para ser guardado. 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada, comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. 36. E um homer é a 10ª parte do efa. Obrigado por assistir a esse vídeo, por favor deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seus comentários.